Aulão, did, was, were. Se você precisa dominar o passado simples do inglês, esta é a aula. Assista até o final e comente aqui embaixo me agradecendo depois, porque você vai dominar o passado simples do inglês. Did, was, were. Muita gente erra passado, erra na hora de usar was, ou usa were, ou então usa did, erra. Na verdade, tudo começa com o passado do inglês. Vamos lá. I work está no presente, eu trabalho. Português embaixo aí, né? I work, eu trabalho. Bom, você sabe que work é o verbo trabalhar. Legal. Como eu coloco isso no passado? Vamos lá. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Eu trabalhei ontem. Bem, dá uma olhadinha nesse ed depois do work. Teacher. Quer dizer então que se eu colocar um ed depois do verbo, o verbo vai para o passado? Bem, em quase todos os verbos isso dá certo. Tem algumas exceções, eu vou mostrar aqui para você. Então aqui, ó, eu trabalho, I work. Eu trabalhei, I worked. Bem, até aqui tá simples, né? Tá fácil. Vamos lá então. Vamos conjugar o verbo work no passado. I worked, you worked. Tá vendo aí, né? Com o ed no finalzinho. He worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. Pô, teacher. Quer dizer então que a conjugação no passado simples dos verbos do inglês é a mesma para todos os pronomes? Sim! Em português não é assim, né? Cada pronome tem uma conjugação, né? Em inglês não. Simplesmente no passado, todos os verbos têm a mesma conjugação. Só colocar o ed e você não erra mais. E tem gente que vem falar para mim que inglês é complicado. Olha o passado do verbo to work. É worked com ed para todas as pessoas. Muito importante a pronúncia, né? Work, uma sílaba. Worked, uma sílaba também. Esse ed ele assume um sonzinho de t bem leve, ó. Worked. Eu não falo worked, né? Porque senão eu falo duas sílabas. Worked. Não, é worked. Uma sílaba só. Então, olha que legal. Eu coloco o verbo no passado. Para todos os pronomes é a mesma conjugação. Em português, cada pronome tem uma conjugação. Então, vamos falar sobre o passado dos verbos. Antes de entrar em did, was, were, vamos falar do passado dos verbos? Vamos lá. Você tem que saber que tem dois tipos de verbo em inglês, os regulares e os irregulares. Vamos descobrir o que são cada um deles. Primeiro, vamos falar dos regulares. Você vê aí duas coluninhas. A coluninha do present, que é o presente, e a coluninha do past, que é o passado. Veja aqui na coluninha da esquerda, work, que você já sabe que é o verbo trabalhar. O passado é worked, com ed. Segunda linha aí, ó, play, que é o verbo jogar, ou tocar, ou brincar. O passado é played, com ed. Só coloquei o ed, o verbo já foi para o passado. Study é o verbo estudar. Passado, studied. Viu que deu uma mudadinha? Eu tirei o y, coloquei ied. É um padrãozinho, não se preocupe com isso, mas é um padrãozinho que você já vai saber. Use é o verbo usar. Used é o passado do verbo usar, coloquei ed no final. Coloquei só o d, na verdade, porque o use termina com e, perdão. Watch é o verbo assistir, ou tomar conta, ou vigiar. O passado, watched, com ed. E por que esses verbos são chamados de regulares? Que, na verdade, a maioria dos verbos no passado são regulares. Por que eles são regulares? Olha a raiz do verbo. Eu mantenho a raiz. Ó, work, só coloquei o ed. Play, só coloquei o ed no final, ficou passado. Então, esses verbos, que são verbos, digamos, mais fáceis de saber o passado, eles são os regulares. Você viu que existe, né? Existe uma base. Existe uma conexão. Você consegue perceber, né? Por isso que eles são regulares. E eu posso dizer que a maioria deles, dos verbos em inglês, eles são regulares.
Então fica mais fácil você saber o passado, né? Bom, você entendeu que esses são regulares porque a base mantém a mesma, né? Agora, vamos ver frasezinhas com verbos regulares. I played soccer last weekend. Eu joguei futebol no fim de semana passado. Fim de semana passado. I played. Eu joguei. Ah, teacher, eu joguei. Sim, jogou. Passado. Né? Segunda linha. He watched a movie yesterday. Ele assistiu a um filme ontem. He watched. Ele assistiu. O verbo no presente é watch. Watched com ed no final. Fica passado. She studied math last night. Ela estudou matemática ontem à noite. Studied. Studied. Study presente, studied passado. Então aqui você vê frases com verbos regulares. São os verbos mais fáceis de colocar no passado, né? Vamos lá então. Agora, vamos falar dos irregulares. Os irregulares não têm aquela relação do presente com o passado. Eles não são tão parecidos. O som muda principalmente. Olha essa coluninha do presente. Go é o verbo ir. O passado de go não é gold com ed no final. É went. Aí você me pergunta, mas teacher, qual é a relação? Simplesmente não tem relação. A base não é a mesma? Sim, por isso que ele é um verbo irregular. Segunda linha é o passado, no caso presente, buy é o verbo comprar. O passado é bought. Buy presente, bought passado. Teacher, não tem nada a ver? Não. A pronúncia, inclusive. Terceira linha, make é o verbo fazer. O passado de make é made. Ah, teacher, só trocou o K por D? Sim, mas, né, não tem ED. Quarta linha, write é o verbo escrever. Passado, wrote. Olha a pronúncia, write, wrote. E na última linha, run é o verbo correr ou, entre outras coisas, né, funcionar. Várias traduções para run. Passado de run é ran. Então vamos lá. Go, went. Buy, bought. Make, made. Write, wrote. Run, ran. Por isso que nós chamamos esses verbos de irregulares. Eles são minoria, tá? São minoria. Então aqui temos verbos que não têm aquela relação que os verbos. Deixa eu voltar aqui. Que os verbos regulares têm, né? Os verbos regulares, você vê uma conexão. Aqui, nos irregulares não tem, né? Agora vamos, né, pegar aqui o verbo to go, o verbo ir, tá? No passado, vamos conjugar ele, tá? I went, eu fui, you went, você foi. He, she went, we went, you went, they went. Você percebeu que a conjugação no passado simples é a mesma para todos os pronomes. É o went para todo mundo. Em português, o verbo ir no passado, cada pronome é uma conjugação. Aí o povo vem falar para mim, teacher, inglês é difícil. Olha isso aqui. Eu ponho went, acabou, resolvi meus problemas. Né? Então, exemplinhos com verbos no passado. He, regular. He ran 3 miles around the lake yesterday. Ele correu 3 milhas ao redor do lago ontem. Milha, vamos lembrar, né? Uma milha é 1,6 km, né? 1.600 metros. Né? Então, he ran 3 miles. Ele correu 3 milhas. A pronúncia dessa palavra é ran. O presente, né, é run. O som é O passado é ran. Segunda linha, she made a delicious cake last night. Ela fez um bolo delicioso ontem à noite. She made a delicious cake. Ela fez um bolo delicioso. O presente é make, o passado é made. Último exemplinho. I went to the mall last Sunday. Eu fui ao shopping no domingo passado. I went to the mall. Eu fui ao shopping. I go, eu vou. I went, eu fui. Teacher. Então, aqui, ó, tá vendo?
I went to the mall. Eu fui ao shopping. Passado de go é went, irregular. Então, o que eu digo a você? Muito importante, até trocar de tela aqui, tá? Importante trocar de tela. Por isso que vocabulário é poder. Vocabulary is power. Eu já vou dar a dica para você aqui. Antes de você aprender a usar did, was, were, faz uma listinha com 40, olha o número, 40 verbos que você usa no dia a dia. Os verbos que eu uso no meu dia a dia são diferentes dos verbos que você usa no seu dia a dia. Faz uma listinha, escreve no caderno. Comprar, andar, beber, dormir, estudar. Pega os verbos que você usa no dia a dia, os mais comuns, tá? Regulares e irregulares. Faz uma listinha. Primeira coluna, presente. Coloca eles na segunda coluninha do passado e faz essa tabelinha. Aí é o seguinte. Vai na IA, na inteligência artificial, digita assim, ó. Crie uma frase no passado para cada verbo que eu colocar a seguir. Aí você coloca os verbos que você escreveu lá na sua listinha, cola lá, né, no prompt da IA e você vai ter várias frases, tá? E aí você memoriza essas frases. Por quê? Memorizar o verbo sozinho é interessante? É, mas memorizar o verbo na frase te ajuda a fazer ligação entre o verbo e o uso do verbo, tá? Então essa dica aqui é de ouro. Listinha 40 verbos no passado, pede para a IA fazer uma frase com cada um desses verbos, copia e cola, né? Com tradução, se quiser, e aí você vai memorizar essas frases, não o verbo isolado, tá? O verbo isolado, memorizar isolado, serve se tiver um outro contexto, tá? Dá para fazer também, ok? Vocabulário é poder. Por quê? Muita gente trava porque não tem vocabulário, tá? Não é porque não entende de gramática ou de construção das frases, é porque não tem a palavra ali fresca na memória. Tá dado o recado, vocabulário é poder. Então agora, como fazer perguntas no passado? Did, was, were, que é o tema da aula de hoje. Mas sem essa base, você não conseguiria chegar até aqui. Vamos lá. Primeiro, para fazer quase todas as perguntas no passado, você tem que usar o did. Precisa usar did. Olha só essa pergunta. You worked last night. Você trabalhou noite passada. Aí eu faço a pergunta. Did you work last night? Peraí, teacher. Fazer pergunta, eu tenho que usar esse did? Sim, ó. Tô perguntando aqui, ó. E muito importante. Esse did não tem tradução. Não tem. Ele tá aí com uma única função. Avisar que isso é uma pergunta. Tá? Então eu coloco o did tá avisando assim, ó. Galera, isso aqui é uma pergunta no passado. Né? Did you work last night? Agora presta bem atenção. Na afirmativa, you worked, com ed. Na pergunta, did you work? Quer dizer que eu não coloco o ed? Eu não falo did you worked? Não, eu falo did you work. Por quê? Estou usando did, eu não preciso jogar esse verbo no passado. Isso aqui é o básico do básico do básico que você tem que saber fazer pergunta em inglês, tá? Então isso aqui é uma regrinha que você vai usar pro resto da vida. Coisa simples, tá? Mais uma aqui, ó. She bought a pair of shoes. Ela comprou um par de sapatos. Did she buy a pair of shoes? Ela comprou um par de sapatos. Novamente, did não tem tradução. E olha só. Bought, comprou. Did she buy? Ela comprou? Buy. Eu não falei bought. Eu não falei did she bought. Né? Aqui o verbo é irregular. Quando eu uso did, o verbo que vem depois, eu não conjugo. Mais fácil ainda, né? Não preciso conjugar. Né? Então aqui você tem a basezinha para entender como formar a pergunta. Então é o seguinte, vamos lá. Isso aqui é a tábua dos mandamentos para você pergunta com did, tá? Dá para fazer pergunta com todos os verbos em inglês, exceto um. Sério, teacher? É. Todos os 800 bilhões de verbos em inglês, você usa essa estrutura aqui para perguntar. Exceto um verbo que você vai descobrir hoje, que é aquele que a galera faz a confusão. Tem gente que fica estudando 20 anos o verbo, não precisa o tempo todo, em meses você aprende. Nessa aula aqui você aprende. Então aqui é a estrutura, ó, tira um print, dá um screenshot dessa tela aqui,
Porque essa aqui é a base para você fazer pergunta com did. É o did, are you, he, she, it, we, you, they, mais verbinho, mais complemento. Vamos lá. Tá aqui, ó, exemplo 1. Se você usar did you, verbo complemento, pegar essa base aqui, você faz milhares de perguntas com essa combinação que eu tô te dando aí. Sem se matar com gramática, só memorizar. Did you, você, mais verbinho, mais complemento. Vou colocar sem tradução aqui, para você pegar só o que importa e deixar mais dinâmico. Eu traduzo aqui verbalmente, tá? Vamos lá. Vermelhinho, verbo, complemento azul. Did you go to school? Você foi para a escola? Did you eat breakfast? Você tomou o café da manhã? Teacher, tomar não é drink, take. Então, em inglês, você come o café da manhã. E eat é o verbo comer. Did you eat breakfast? Você comeu o café da manhã? Você tomou o café da manhã? Did you watch the movie? Você assistiu o filme? Did you go? Você foi? Did you eat? Você tomou, comeu? Did you watch? Você assistiu? Então essa base aqui, ó. Did you? Verbinho complemento, você faz milhares de perguntas em inglês. Por isso que eu mostrei agora há pouco que vocabulário é poder. Se você lembra de como usar o verbo, e você tem um repertório de verbos, você consegue fazer a pergunta. O pessoal fala, mas teacher, eu travo, mas você trabalha a memorização, né, do que é importante para você usar. Sem esse uso, a memorização ela fica fraca. Você tem que memorizar no processo. Usa até ficar natural. Isso é memorização, né? Não é só ficar fazendo decoreba. Então, did you go to school? Você foi à escola. Did you eat breakfast? Você tomou o café da manhã. Did you watch the movie? Você assistiu o filme? Usa esse modelinho aqui que eu tô te dando, que você tá vendo agora, e seja feliz. Sem se matar com gramática. Mais um aqui, ó. Did she? Ela, pega esse modelinho e usa em milhares de combinações, seja feliz. Ela fez tal coisa no passado? Did she read the book? Ela leu o livro. Did she read the book? Ela leu o livro. Did she visit her friend? Ela visitou a amiga dela ou o amigo dela? Que friend, né, não tem gênero. Tanto faz amigo ou amiga. Did she study for the test? Ela estudou para a prova. Did she read? Ela leu. Did she visit? Ela visitou. Did she study? Ela estudou. Veja que eu nem conjugo o verbo, né? Em vermelho aí, né? Então, essa combinação, memorize essa combinação e seja feliz. E faça milhares de perguntas com ela fez tal coisa no passado. É assim que você aprende inglês. É assim que eu ensino meu curso fechado também, tá? Se você não memorizar isso aqui, eu não sei mais o que você pode memorizar. Com toda certeza, isso aqui funciona. Então agora vamos negar. Vamos negar no passado em inglês. Isso aqui funciona para todos os 8 hexalhões de verbos no inglês, exceto um verbo. Tá? Então, você tem um modelão aqui que vai servir para praticamente tudo. Eu uso did not ou didn't, que é a forma curta para negar no passado. Vamos lá. 2 exemplinhos aqui, ó. You worked last night. Você trabalhou noite passada. You didn't work last night. Você não trabalhou noite passada. O que eu fiz? Coloquei o didn't antes do verbo, acabou. Já neguei no passado. She bought a pair of shoes. Ela comprou um par de sapatos. She didn't buy a pair of shoes. Ela não comprou um par de sapatos. Coloquei o didn't antes do buy. Não comprou. Você verifica aqui, ó, olha que importante, que depois do didn't, o verbo ele está no presente. Só que na frase, né, vou entender que ele está no passado. Depois do didn't, o verbo vai no presente. Não preciso nem conjugar. Esse didn't está aí para falar o seguinte, ó, é um não no passado. Então o didn't é como se ele fosse uma variável de uma equação, para quem gosta de matemática, né? Ele é um x. Né? Você atribui um valor a ele ali, né? Ele possui um valor. Então o didn't tem um valor negativo no passado. É para quem gosta de matemática aí, né? Então, é isso, ó. You worked, você trabalhou. You didn't work, você não trabalhou. She bought, ela comprou. She didn't buy, ela não comprou. Modelinhos novamente, tá? Vocabulário é poder, como eu disse. Vamos lá.
Agora aqui você tem um modelo para fazer pergunta no passado. Dá um print dessa tela, dá um screenshot, salva essa tela aqui e seja feliz. I, you, he, she, it, we, you, they, todos os pronomes, mais o didn't, mais o verbinho, você tem que saber o verbo, e complemento. Aí o complemento vai aí do seu gosto e necessidade, né? Às vezes nem precisa do complemento. Vamos lá então. Modelinho para perguntar. I didn't, perdão, para negar. I didn't, eu não fiz coisa no passado. Você pega esse modelo aqui, se você souber os verbos, desculpa, não tem como errar, né? Milhares de combinações. I didn't do my homework. I didn't do my homework. Eu não fiz meu dever de casa. I didn't call you yesterday. Eu não liguei para você ontem. Eu não te liguei ontem. I didn't open the window. Eu não abri a janela. Do, verbo fazer. Call é o verbo chamar ou ligar. Open é o verbo abrir. Né? O verbo do, fazer, né, em inglês, tem dois verbos que significa fazer em inglês, que é do e make. Tá? Eu tenho uma aula sobre isso lá no canal. Aqui no canal, perdão. Né? Então, aqui esse modelinho salva você. Se você aprender a usar esse modelinho, você simplesmente fala qualquer coisa no passado, exceto com um verbo. Os outros 5 trilhões de verbos do inglês eu posso usar esse modelo aí, tá? I didn't do my homework. Eu não fiz meu dever de casa. I didn't call you yesterday. Eu não te liguei ontem. I didn't open the window. Eu não abri a janela. Agora mais um modelinho. They didn't. Eles, elas, né? Passado. Né? Negativo. Não fizeram tal coisa no passado. They didn't travel last week. Eles, elas não viajaram semana passada. Travel, viajar. They didn't buy the tickets. They didn't buy the tickets. Eles ou elas não compraram os bilhetes, as entradas. Para um show, evento, jogo. They didn't like the food. Eles, elas não gostaram da comida. Travel, viajar, buy, comprar, like, gostar. Você vê que tá tudo no presente aí. Por quê? Porque o didn't está transformando esse verbo que vem depois em um verbo no passado. Não precisa colocar no ed, não precisa transformar um verbo irregular, né, no passado, que muda completamente a forma do verbo. Tá aí, ó, esse modelo. Eles, elas, não, alguma coisa no passado. Aí, você memoriza isso aqui. Faz aquela dica dos verbos que eu passei. E você tem milhares de combinações. Aí a pessoa trava e vem chorar para mim. Se você usa esse modelo aqui, você não trava. É só você acostumar com essa base e rechear com o verbo e complemento. Como eu falei, memorização é poder. Né? Dica ninja, então, só para fixar o que você aprendeu, né? Quando se usa did ou didn't, não se conjuga o verbo. Eu martelei isso aqui a aula inteira até agora, né? Só estou fixando para você. A dica ninja é essa. Quando se usa did ou didn't, tem verbo depois? Você não conjuga o verbo que vem logo após did ou didn't. Perguntar, negar em inglês com did, didn't, não conjuga verbo. É mais fácil que português. Mary worked for Microsoft. Did Mary work for Microsoft? Conjuga o work para perguntar com did? Não. A Mary trabalhou na Microsoft. John went to the mall. O John foi pro shopping, foi ao shopping. John didn't go to the mall. O John não foi ao shopping. Perguntei com did, não conjuguei work. Neguei com didn't, não conjuguei go. Simples assim. Agora, recado importante antes disso, vocabulário é poder, por isso vocabulário é poder. Você tem que ter vocabulário, tem que ter repertório e você tem que ter, né, um trabalho de memorização em cima disso. Importante, recado importante, você que busca aprender inglês 5 vezes mais rápido, você que precisa aprender inglês urgentemente, eu te convido a aprender inglês comigo no meu curso fechado, tá aqui, ó, o Inglês Minuto 2.0. Você que precisa arranjar um emprego no exterior, você que está morando no exterior, precisa falar inglês rapidamente, 5 vezes mais rápido, o meu curso fechado te leva ao avançado em 6 meses. Para conhecer o meu curso, tem o link aqui no bate-papo, que eu vou deixar o link aqui para você. Tá aí o link.
Ou então, né, tá aqui, ó, o QR Code, você que está assistindo televisão, aponta o celular pro QR Code, ou então aqui embaixo, no primeiro comentário ou na descrição do vídeo tem um link, você vai para uma página onde eu falo tudo do curso para você, com uma super condição, 15 dias para testar aplicativo de memorização. Você também aprende a usar a inteligência artificial para conversar com você em inglês e te corrigir. E o melhor suporte do Brasil. Via WhatsApp, você vai ser atendido por professores ou professoras. E, muito importante, ou você aprende. Tá? Nesse curso é assim, ou você aprende. Não entender uma vírgula, chama a gente do suporte e nós vamos te ajudar no que você precisar dentro do curso. É isso. Já tá feito o convite, deixa eu voltar. Did, didn't. Did para perguntar, didn't para negar. Esses dois funcionam com quase todos os 32 octalhões de verbos em inglês. Só não funciona com um. Você tá vendo na tela aí. E é por isso que geral faz uma confusão enorme. Só tem um verbo no inglês que não dá certo no passado, né? Quando eu pergunto com did, e no passado quando eu nego com didn't, que é o verb to be. Tá? Então vamos lá. Was, were, o passado do to be. Eu não uso did para perguntar com to be. Não uso didn't para negar com to be. Tá aí, ó. O verbo to be é diferente de todos os outros verbos em inglês. Eu já falei, né? Todos os verbos do to be, do inglês, perdão, exceto to be, precisam de did para perguntar e didn't para negar. Todo o resto, o to be não precisa. O to be é um verbo especial, ele é diferente de todo mundo. Ele se acha, né? Então vamos lá. Vamos usar as afirmativas do to be no passado. Vamos lá. Primeiro, você tem que entender, né, o que é o to be no passado. Na coluna da esquerda, tá o to be no presente, que você já deve saber, deve estar careca de saber, e se não sabe, vou apresentar para você. I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He is, você é, você está. She is, ela é, ela está. It is, isso ou isto é, ou isso ou isto está. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. Veja que you pode ser presente, pode ser você ou vocês. Né? They are, eles, elas, são, estão. Isso é o presente velho do to be. Velho de guerra. Agora você tem que passar o presente do to be passado. Tem as mudancinhas aí, ó. I am vira I was. You are vira you were. He, she, it is vira he, she, it was. We, you, they vira we, you, they were. Veja em vermelho. Eu uso was para I, he, she, it. E uso were para o resto. Isso aqui, tá? Você tem que usar essa tabelinha que eu estou te mostrando aqui. É o básico do básico do básico para você entender como usar o to be no passado. Você tem que saber isso aqui ou você tem que saber isso aqui. Essa combinação. I, he, she, it, eu uso was. We, you, they, eu uso were. Tá? Dá um print, copia no caderno, dá um screenshot, bate uma foto dessa tela, faz alguma coisa aí para você entender que é essa combinação do to be. Isso aqui é decoreba, teacher? É. E você tem que saber, não tem jeito. Tem algumas coisas no inglês que você tem que saber. Tá? Não tem como fugir disso aqui. Eu faço o máximo possível para fugir de decoreba, mas isso aqui não tem como fugir. Tá aí a base do verbo to be. Agora é o seguinte. Frasezinhas com o verbo to be no passado, olha só. I was at work in the morning. Eu estava no escritório pela manhã. Eu estava, não estou. Eu estava, I was. You were home last night. Você estava em casa ontem à noite. You were, você estava, não é you are, é you were. Olha a pronúncia, were, não é where. Where é onde. Were, você estava. Muito obrigado, Abdir. Muito obrigado aí, meu amigo. They were at the party yesterday. Eles estavam, ou elas estavam na festa ontem. I was, eu estava. You were, você estava. They were, eles, elas estavam. Veja que eu usei o to be. Até aqui, tudo bem, né? A frase segue o fluxo, né? Mas agora começa, né,
Agora começa aquele momento onde o pessoal fica se perguntando: ah, então é aqui que eu tava errando? É. Tá? Vamos interrogar no passado como to be. She was in London in 2015. Ela esteve em Londres em 2015. Was she in London in 2015? Ela esteve em Londres em 2015? Eu estou perguntando. Não sei se vocês perceberam o que aconteceu aqui. Ó. Ah, teacher, para eu perguntar no to be eu tenho que inverter? Tem que inverter. She was vira was she? Tem did aí, teacher? Não, cadê o did? Não tem did. O to be é aquele verbinho que se acha. Ele quer ser diferente de todo mundo. Você precisa saber isso aqui, ó. Entenda essa combinação aqui e o resto a gente resolve, tá? Entenda que was vai com I, he, she, it e que were vai com you, we, they. Entendeu isso aqui, se não errar mais. Então, ó. She was. Was she? Eu tenho que inverter. Tem did aí? Não tem. Eu uso did para todos os outros 8 trilhões de verbos em inglês. Só não uso por to be no passado, tá? Mais uma aqui, ó. You were home last night. Você estava em casa noite passada. Were you home last night? Você estava em casa noite passada? Ah, tem que inverter também? Tem. Tem did? Não. Só pro to be que eu não uso did para perguntar no passado. Vamos lá. Novamente aqui agora, só que invertido. Para perguntar, eu tenho que inverter, não tem? Então, was I, was he, was she, was it? Were you, were we, were they? Tem que inverter. Bate uma foto disso aqui para você não errar. Pergunta no passado. Tá aí o modelinho, tá? Primeira construção aí, né, com chunk, que eu falo combinação aí. O chunk é uma combinação. Were you? Você estava, esteve, foi alguma coisa no passado? Vamos lá. Were you at school? Você estava na escola? Were you at school? A pessoa acabou de chegar, né? Tá com o material na mão. Were you at school? Você estava na escola? Were you hungry? Você estava com fome? Hungry é com fome. Were you busy yesterday? Você estava ocupado ou ocupada ontem? Were you at school? Você estava na escola. Were you hungry? Você estava com fome. Were you busy yesterday? Você estava ocupado ou ocupada ontem? Aí eu te faço a pergunta. Tem verbo aí no espacinho em branco? Que eu deixo para completar? Tem verbo aí? Porque eu coloco o verbo em vermelho sempre, né? Tem verbo aí? Não. Por que não tem verbo nesse espaço em branco para completar? Porque o to be já é o verbo. É o verbo ser, estar. Were you at school? Você estava na escola. Por isso que não tem did. O were já é o verbo. No passado. Ah, teacher, é isso. É. É isso. Eu não uso did, porque o were e o was, o passado to be, já é o verbo. Mais uma aqui, ó. Was he? Ele era, ele estava. Ser, estar no passado. Was he tired? Ele estava cansado. Tired é cansado, né? Was he at home? Aqui, né? Voltando aqui, ó. Were you? Was he? Was he at home? Ele estava em casa, at home, né? Em casa. Ou esse at aí eu posso até tirar, tá? Was he home? Sem o at funciona também. Um monte de gente usa e não é errado, não. Was he your friend? Ele era seu amigo? Was he? Ele era, ele estava? Cadê o did? Não tem. Porque o was já é o verbo. Então agora vamos negar em inglês. No passado.
You were home last night. Você estava em casa noite passada. You were not home last night. Você não estava em casa noite passada. You weren't home last night. O que acontece aí no meio, ó? Were not vira weren't. Eu uso weren't, né? De forma encurtada porque é mais simples, ok? Posso usar were not sem encurtar? Posso, não tem problema nenhum, né? E novamente, não tem didn't. She was in London in 2015. Ela esteve em Londres em 2015. She was not in London in 2015. She wasn't in London in 2015. Ela não esteve em Londres em 2015. Was not vira wasn't, que é a forma curta. Right? Se você não há desespero esquecer como se escreve wasn't, pode escrever was not, não tem problema. Novamente aqui, bate uma foto, dá um screenshot, dá um print dessa tela aí, ó, que é o modelo, ó. I, he, she, it wasn't. You e they weren't. É a combinação. Isso aqui não tem como fugir. Memoriza e usa e pronto. I wasn't, complemento. I wasn't late. Eu não estava atrasado. Eu não estava atrasada. I wasn't ready. Eu não estava pronto. Eu não estava pronta. I wasn't at. Perdão aqui, ó. Tem uma palavrinha que está errada aqui, ó. At the office. Tem um T antes do HI. O teacher digitou errado, tá? É T-H-E. Vou escrever aqui no bate-papo. Tá? At the office. Tá? Tá no bate-papo aí pra você ver, tá? I wasn't at the office. Eu não estava no escritório. Fique bem claro, o teacher errou na digitação aqui, tá? Pode acontecer. Então, I wasn't, eu não estava ou eu não era. Então, você tem. Deixa eu voltar aqui. Né? Modelinhos. A partir de um modelo, você faz milhões de combinações, milhares. It wasn't. Isso ou isso não estava ou não era. Agora vamos criar combinações aqui. O it, no inglês, ele é neutro, né? Eu uso para coisas. Eu uso para isso aqui, ó. Para uma caneta, o it. Eu uso para um grampeador, o it. Eu uso o it para uma calculadora, né? Tudo isso aí é it, né? No singular, né? Vamos lá. It wasn't cold. Não estava frio. Teacher, você acabou de falar que it é isso ou isto, né? Isto não estava frio. Isso não estava frio, mas teacher. Quer me deixar maluco, maluca? Então, é que em inglês, muitas vezes, o it, ele fica invisível na frase. Então, it wasn't cold é não estava frio. Ah, então quer dizer que se eu quiser aprender a falar não estava quente, não estava frio, não estava nublado, é só usar it wasn't? É. Simples assim. It wasn't cold. Não estava nublado. Agora, it wasn't easy. Não estava fácil ou não foi fácil. Alguém pergunta assim, como foi a prova? How was the test? Aí eu falo, it wasn't easy. Não foi fácil. Ou não estava fácil. Ah, teacher, então esse it fica invisível muitas vezes? Isso, muitas vezes o it fica invisível. Eu tenho uma aula sobre isso no canal. It wasn't my book. It wasn't my book. Não era meu livro. Não era meu livro. Ou isso não era meu livro. Fica estranho, né? It wasn't my book. Não era meu livro. Olha só, teacher. Então, eu posso usar o it wasn't para um monte de coisa. Né? Então, você tem essa base aqui. A partir do modelinho, você tem essa base. Por isso que eu digo que vocabulário é poder. Vocabulary is power. Se você fizer a memorização de vocabulário do jeitinho que eu ensinei no começo da aula, você tem um ganho absurdo. E no meu curso fechado tem aplicativo para você memorizar. Por isso que muita gente trava, porque não tem vocabulário, não tem repertório. Nem é porque não entende como montar a frase. É que a pessoa fica pensando, como é que eu falo aquilo mesmo, aquele verbo, como eu falo aquela coisa. Se você tem memorização, você trabalha isso, vem instantâneo para você, né? Então agora vamos comparar. Eu adoro comparar.
tá? Vamos fazer comparação para você, né? Entender de maneira mais clara. Quando eu comparo, eu crio contrastes, você consegue entender mais facilmente. Vamos lá. Lembrando, o grande ensinamento da aula de hoje, fora memorizar vocabulário, é todos os verbos em inglês, todos os 5 trilhões de verbos em inglês, sempre brinco, né? Exagero. Todos os verbos em inglês, exceto to be, precisam de did para perguntar e didn't para negar no passado. Tá? No passado, fique bem claro. Ensinamento da aula de hoje. Olha o bate-papo. I was at the shoe store this morning. I was at the shoe store this morning. Eu estava na loja de sapatos essa manhã. Ou eu estive, né? Perdão. I bought a pair of shoes. Eu comprei um par de sapatos. Ok. Bought é um verbo, né, no passado aí, irregular. É verbo to be? Não. Were you at the store this morning? Você esteve na loja essa manhã? Did you buy a pair of shoes? Você comprou um par de sapatos? Olha só que legal. Eu perguntei, não perguntei? Na primeira, eu não usei did, porque eu perguntei se a pessoa esteve na loja. Na segunda, did you buy a pair of shoes? Você comprou um par de sapatos? Porque eu usei o did, porque não é verbo to be, é verbo comprar. Did you buy? Did you buy? Você comprou, né? Você comprou? Deixa eu até botar pra cá. Ok. Pessoal ligando aqui pro teacher. Were you at the store? Você esteve na loja? Did you buy? Você comprou? Ah, teacher. Mais um contraste aqui, na mesma conversa aqui, ó. Ah, I wasn't, a outra pessoa, né? I wasn't at the shoe store this morning. Não estive na loja. Loja de sapatos. I didn't buy a pair of shoes. Eu não comprei um par de sapatos. I wasn't. Eu não estive. I didn't buy. Eu não comprei. I wasn't. Precisei usar o did para negar? Não, porque é verbo to be. I didn't buy. Eu não comprei. Eu usei o did, né? Porque é o verbo comprar. Então, o grande ensinamento dessa aula. Para todo e qualquer verbo do planeta, exceto to be, eu uso did para perguntar no passado e didn't para negar no passado. Ok? Só o verbo to be que não usa did, didn't para perguntar e negar no passado simples do inglês. Esse foi o grande ensinamento dessa aula. Leva para a vida para você nunca mais errar. Eu espero ter esclarecido essa dúvida para você. Lembrando aí que aprender inglês 5 vezes mais rápido que os cursos tradicionais é o meu curso fechado. Tô deixando o link para você no bate-papo. Tem um QR Code na tela ou então aqui embaixo no primeiro comentário ou na descrição da aula você tem aí o link para saber mais, ok? Muito importante agora, eu deixei uma aula aqui que vai te ajudar muito com essa questão de palavras que parecem, mas não são, para você continuar seu aprendizado. É só clicar aqui, ok? E você vai ter tudo o que precisa para melhorar ainda mais o seu inglês.